Na última terça-feira, dia 21 de maio de 2024, para você se situar melhor, o ministro Dias Toffoli resolveu anular todas as decisões da Lava Jato contrárias a Marcelo Odebrecht, um mega empresário que boa parte de nós conhecemos já. Isso fez com que muitas pessoas, principalmente das alas mais conservadoras da sociedade, das quais se concentram a maioria dos cristãos, se sentissem completamente injustiçadas. E essa ala já vem se sentindo injustiçada já há muito tempo, né? A gente sabe também que as decisões enérgicas e rigorosas e até autoritárias do ministro Alexandre de Moraes não têm sido nada agradáveis para esse público, né? Nós temos visto, inclusive, muitos cristãos se levantarem contra. Mas eu não estou aqui para fazer nenhum tipo de apologia a um dos lados dessa polarização política que a gente tem vivido nesses últimos anos. Eu também não tenho repertório jurídico para falar sobre decisões do STF, eu tenho só o meu lado torcedor, o meu lado cidadão, mas eu gostaria de trazer outro princípio e outra reflexão acerca disso. Eu quis aproveitar esse gancho para trazer uma outra reflexão. E o que a gente deve fazer, como um cristão deve se portar quando ele está diante de autoridades injustas ou autoridades consideradas injustas por eles, como a gente deve se portar. Sabendo que nós temos como nosso principal referencial de vida a palavra de Deus. Então, muitas das decisões que esses homens tomam não estão pautadas na palavra de Deus, mas sim nas suas convicções, dentro das suas interpretações da Constituição do seu país. Então, como que a gente deve harmonizar essas coisas e dentro da tradição cristã, dentro da nossa fé, como que a gente deve se portar? Então, essa é uma reflexão muito importante que a gente deve fazer sobre princípios cristãos. Mas antes de entrar no assunto em si, antes de entrar no estudo, eu quero saber se você está bonzinho, se você está boazinha, se você está na paz do Senhor, se está tudo certo contigo. Espero que esteja tudo bem com você, meu irmão e minha irmã. Sejam muito bem-vindos ao canal do Projeto Celeiro. É isso daí, esse canal que a gente tem movimentado para trazer reflexões importantes para a nossa vida, para nós crescermos e amadurecermos na nossa fé em Cristo Jesus, além de músicas e outras coisas mais. Então eu peço que você se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like, assista esse vídeo até o final. Isso tudo ajuda muito a gente a alcançar novos públicos, a levar essa palavra mais longe, beleza? Então faça isso daí por mim, por nós, pelo reino de Deus, para que a gente consiga alcançar muito mais pessoas com mensagens cheias de princípios cristãos. Então, o primeiro versículo que eu trouxe aqui está lá em 1 a Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, verso 1 e 2. Em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos, em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Então, o primeiro passo de um cristão, a primeira atitude de um cristão é buscar sempre orar em favor das nossas autoridades, para que Deus abençoe as nossas autoridades, para que Deus ilumine as mentes das nossas autoridades, para que nós tenhamos autoridades justas, para que nós tenhamos autoridades que façam sim a vontade de Deus. E nem sempre essas autoridades serão cristãs ou serão servas do Senhor. A gente tem exemplos ali no Antigo Testamento que homens considerados ímpios foram usados para promover a justiça de Deus, tanto em punição quanto em libertação. Não é verdade? Então, nós temos isso bem claro nas Escrituras, bem especificado
como o exemplo de Ciro e outras pessoas que a gente pode perceber que Deus usou para promover a vontade dele, mesmo que esse não pertencesse à nação de Israel, mesmo que esse talvez não fosse um cristão, mas Deus usou aquela circunstância para que aquele homem promovesse justiça ou promovesse algum tipo de juízo sobre a nação de Israel, e a gente também pôde constatar isso ao longo da história da igreja. Então, primeiro passo que um cristão deve ter: oração, petição, clamar a Deus para que as nossas autoridades sejam justas e tementes. Amém? Olha só, continuando aqui, a gente tem lá em Romanos, no capítulo 13, o apóstolo Paulo falando que nós devemos sujeitar as autoridades, aos governos. Eles foram levantados, estabelecidos por Deus para promover justiça. Mas a bem da verdade é que na maioria dos casos, principalmente quando se trata de Brasil, a gente não tem a percepção que os nossos governos têm sido justos e têm trazido qualquer tipo de benefício. A verdade é que a gente, infelizmente, se depara com governos corruptos, com homens corruptos, vaidosos e que, infelizmente, machucam a nossa nação. E pessoas de ambos os lados, tanto mais conservadores quanto mais progressistas, têm essa mesma percepção quando o governo contrário ao dele está no poder. Esse estudo já foi feito. E a percepção é, quando o meu governo está no poder, eu tenho uma visão de que ele é menos corrupto. E quando o governo contrário está no poder, eu tenho a visão de que ele é mais corrupto. Infelizmente, essas percepções, elas acontecem porque ambos provavelmente cometem atos de corrupção. Mas será que a gente deve obedecer à injustiça? Será que a gente deve obedecer a esse tipo de ato? Nós devemos continuar sempre em oração e fazendo a nossa parte como bons cidadãos aqui na nossa nação. Nós, felizmente, vivemos em uma nação onde o evangelho não é perseguido institucionalmente, vamos dizer assim. A nação, o governo em si, ele não persegue os cristãos. Inclusive, os cristãos têm uma bancada forte no Congresso, tem representantes, é uma fatia bem grande da nossa população, olhando de uma maneira bem fria e ponderada, algo que eu busco sempre fazer. Eu acho que nós estamos longe de qualquer tipo de perseguição ou de repressão violenta do Estado contra os cristãos, porque nós somos maioria no nosso país e nós temos muita força política. Analisando bem, nem sempre a gente vai vencer, mas pelo menos a gente está ali com uma alta representatividade. Mas, e se isso acontecesse? E em relação à injustiça dos governos, o que a gente tem que fazer, Lucas? Lá em Atos a gente enxerga um texto em que as autoridades judaicas perseguem o apóstolo Pedro e João, porque eles estavam dizendo a respeito de Cristo, eles estavam constatando e pregando que Jesus Cristo é o Senhor, não é? E isso para os judeus era uma ofensa pesada, e eles de fato perseguiram Pedro, perseguiram Paulo, mataram Jesus também. Então a gente se encontra dentro, a gente consegue ver na Bíblia alguns tipos de opressão de líderes políticos ou líderes religiosos. E o que eles fizeram? Primeiramente, eles não negaram a sua fé. Eles permaneceram posicionados em relação à sua fé. Em segundo lugar, a gente pôde perceber que a igreja estava em constante intercessão por eles. Então eles mantiveram a sua posição de não negarem a sua fé, e a igreja estava em constante intercessão, em oração por eles. Então esse é o papel da igreja. Nós não devemos negar a nossa fé e devemos estar em oração. Mas e quando isso daí chega ao nível de ameaçar a vida, ou chega ao nível de colocar a nossa vida em risco, Algumas pessoas defendem que tem que reagir, e eu super entendo esse tipo de
de, de argumentação, de que nós devemos nos defender, inclusive até de uma maneira armada, né, com força. Mas quando a gente vê a tradição cristã e quando a gente vê o que os discípulos e os apóstolos fizeram, nós vamos notar que eles resistiram pacificamente, eles não resistiram pela força. Então a gente vê muitos mártires, né, praticamente todos os apóstolos, segundo a tradição cristã, morreram martirizados. Né? A gente já teve lá o primeiro caso, né, o Tiago, que foi morto à espada. A gente teve o exemplo de Estevão, que também foi morto. Dentro mais da história da igreja, a partir do período da patrística, Policarpo foi queimado, né, numa estaca, e enquanto ele era provocado pelos seus acusadores, ele não arredou o pé, ele continuou mantendo a sua fé em Cristo Jesus, e à medida que ele era queimado, ele cantava louvores ao Senhor. Então Policarpo, ele foi um cara que de fato a gente pôde ver um exemplo de uma pessoa que resistiu pacificamente, mesmo que ele fosse levado ao martírio. A gente tem também outro exemplo, Justino Marte, que foi decapitado, se eu não me engano, né, com uma acusação injusta, né, uma acusação falsa usada ali pelo governo romano. Então a gente tem muitos e muitos exemplos de cristãos que resistiram pacificamente e não deixaram, não comprometeram a sua fé, mas resistiram até o seu martírio. Então, dentro do que eu entendo como orientação, nós também devemos resistir pacificamente, não é? Em oração, fazendo o nosso melhor, mas resistir pacificamente. E um outro ponto, né? E Lucas, a gente não tem perseguição, beleza, mas é tudo muito injusto, é tudo muito mal, o governo ele é injusto. Quando o governo é injusto, nós devemos sempre, repito, continuar em oração, mas também promover a justiça. Esse é um papel da igreja, né? Deus ele estabeleceu muitas leis, lá em Miqueias ele fala que Deus ele espera que nós sejamos misericordiosos, justos, né, humildes, não é? E ele estabeleceu várias leis ali no Antigo Testamento para promover a justiça, né, a equidade entre as pessoas, para que os pobres e os necessitados eles não passassem fome, não é? A igreja ela pode sim criar mecanismos para permanecer, para continuar esse tipo de promoção de justiça. Né? Nós devemos sim promover a justiça, né? Repartir os nossos bens, ajudar aqueles que necessitam, aqueles que têm fome. Né? Gente, isso também foi amplamente continuado pela igreja cristã, pela tradição cristã, pelos remanescentes fiéis de Cristo. Claro que com certeza alguém vai comentar, mas a igreja foi injusta, corrupta em muitos momentos. Sim, foi, né? Até institucionalmente falando. Mas quando eu falo igreja, gente, eu não estou falando dessa parcela institucionalizada e corrupta. Eu estou falando dos remanescentes de Cristo, aquela igreja unida pelo Espírito Santo, que não se corrompe aos apelos deste mundo, mas que vive uma vida fazendo a vontade de Deus. Então nós que somos cristãos temos que ter maturidade. Quem não é cristão vai falar isso daí e problemas também. Né? Se não concordar, se quiser argumentar dessa forma, beleza. Mas nós que somos cristãos devemos sim fazer a nossa parte. Ah, mas a igreja faz, mas podemos fazer muito mais. E nós vamos continuar fazendo. Levantar pessoas para participarem dos cargos públicos, pessoas éticas, honestas, justas, que vão chegar nesses cargos públicos e não vão se corromperem. Né? Termos bons empresários, bons cidadãos, isso é extremamente importante para promover a justiça. Então nós devemos sempre ter esse tipo de consciência cristã em tudo que nós fizermos. Então, eu entendo muito mais da seguinte forma. De fato, nós temos aí muitos líderes, muitas autoridades, governantes corruptos, assim como temos empresários, assim como temos gente de todas as classes sociais, pessoas que são corruptas. Mas o que a Bíblia nos ensina? Orarmos por ela, para que elas se arrependam e também fazermos a nossa parte. Fazermos a nossa parte, sem ficar só apontando o dedo. A misericórdia,
ela não se resume em apontar o dedo, ela se resume em tratar a ferida, né? E tratar a ferida, muitas vezes, causa nojo, mal-estar, às vezes a ferida é purulenta, né? Mas é isso que nós devemos fazer enquanto Igreja do Senhor. A misericórdia se reflete nesse tipo de ação. Amém? Então, que nós permaneçamos na nossa confiança em Deus, no nosso processo de crescimento espiritual e de amadurecimento, fazendo a nossa parte, né? Agindo com inteligência, elegendo boas pessoas dentro do nosso sistema político, colocando ali os melhores que a gente consegue ver, orando por eles para que eles não se corrompam, e aqueles que se corromperam para que eles se arrependam, para que as nossas autoridades sejam justas, para que nós sejamos justos. E quando, né, caso aconteça algum tipo de repressão, algum tipo de opressão pelo simples fato de sermos cristãos, que nós resistamos pacificamente, mas sem perder a nossa convicção e a nossa fé em Cristo Jesus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e orar. Oh Deus, fortaleça no Senhor, fortaleça a nossa fé, fortaleça a nossa esperança, faça-nos pessoas mais justas, que nós nos arrependamos, ó Pai, se em algum momento fomos injustos, mas queremos orar como Igreja do Senhor, ó Deus, especificamente pelas nossas autoridades. Pedimos ao Senhor para que o Senhor abençoe as nossas autoridades, leve-as ao arrependimento, que elas sejam pessoas justas, que elas não sejam pessoas cheias de manobra, cheias de formas de burlar a justiça, a ética e a moral, Pai. Eu peço que o Senhor nos ajude, ó Pai, a sermos uma nação mais justa, uma nação temente ao Senhor, uma nação que busque ao Senhor, que cumpra com seus deveres, ó Pai. Que nós cidadãos possamos cumprir com os nossos deveres cidadãos, ó Pai, em nome de Jesus, e que nós possamos crescer e amadurecer na fé, e que as nossas autoridades possam se tornar cada vez mais justas. No crescimento da fé, da nossa ética cristã, dos princípios cristãos, que a gente saiba reconhecer aqueles homens e mulheres, ó Pai, que hão de servir na esfera pública e que eles sejam pessoas íntegras e justas ali. Que eles votem projetos, leis e façam coisas, ó Pai, que estejam amparadas pela ética e pela justiça, Pai. E que todo o povo, até mesmo aqueles que não conhecem a Ti, ó Pai, até mesmo aqueles, ó Pai, que não querem ter nenhum tipo de relacionamento, que não querem reconhecer o Senhor, possam de fato usufruir das benesses de pessoas justas no poder, ó Pai. Que todos possam usufruir e que nós possamos, ó Deus, cultuar ao Senhor em paz, cultuar ao Senhor com as nossas vidas, cultuar ao Senhor entregando tudo que temos e somos e tendo a liberdade para levar o Teu Evangelho, levar a Tua graça, levar a Tua mensagem. É no nome de Jesus que eu clamo ao Senhor e peço para que o Senhor faça isso em nossa nação e em nosso povo brasileiro. No nome de Jesus. Amém e amém. Bom, chegamos até aqui no final deste vídeo. Se você está aqui comigo, fico muito feliz e agradecido. Então, eu peço que, caso você tenha esquecido de curtir, comentar e compartilhar lá no começo do vídeo, que você faça isso agora. Também siga-nos nas nossas outras redes sociais. Está lá no TikTok, no Facebook, no Instagram. Tudo @o Projeto Celeiro, e compartilhe com as pessoas que você ama para que essa mensagem possa chegar cada vez mais longe. Beleza, meu amigo? Beleza, minha amiga? Meu irmão e minha irmã? Que Deus te abençoe muito. Até breve.